Ainda há poucos minutos, eu li o texto enxuto, integral, do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa questão da vacinação. Mais especificamente, essa declaração do presidente desautorizando o que disse ontem o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que, aliás, nesta quarta-feira, agora dia 21 de outubro, 4h30 da tarde, está em casa. Ele está num hotel de Brasília, cuidando da sua saúde porque ele testou positivo para o vírus chinês. Auxiliares, inclusive, do ministro da Saúde, disseram ainda há pouco que o quadro dele não é muito promissor, porque o ministro é obeso e ele tem hipertensão. Então ele enfrenta problemas. Né? Bom, ele está enfrentando problemas de saúde e está enfrentando um problema político, agora também muito grave. Porque ontem, eu estou me referindo ontem, à terça-feira, dia 20, né? O ministro da Saúde, Pazuello, se reuniu com os 27 governadores e confirmou ali que o governo Bolsonaro já comprou 100 milhões de doses da vacina de Oxford, como se costuma dizer, né? Dos laboratórios AstraZeneca. E essa vacina de Oxford, essas 100 milhões de doses, virão agora já em janeiro para imunizar o povo brasileiro. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, essas 100 milhões de doses vão servir já em janeiro para imunizar metade da população. Mas o próprio presidente Bolsonaro já vem há muito tempo, o ministro da Saúde também, dizendo que além das 100 milhões de doses, olha, o governo alocou aí 2 bilhões de reais para adquirir essas 100 milhões de doses. Mas já garantiu também mais 100 milhões de doses. Parte que virá também da AstraZeneca e parte que será produzida pela Fiocruz, do Rio de Janeiro. Bom, o ministro garantiu isso aí ontem para os governadores. Disse, olha, isso aí vai para vocês, para todos os estados, ninguém precisa comprar isso aí. Aqui em Porto Alegre tem candidatos a prefeito aqui que a todo momento vão para a televisão, para o rádio, estão mentindo, tocando fake news, dizendo, olha, vamos comprar, a prefeitura de Porto Alegre vai comprar vacina para imunizar toda a população de Porto Alegre, vamos criar um fundo específico. Olha, eu fiz os cálculos, se algum desses desavisados aí for eleito prefeito de Porto Alegre, ele vai ter que dar um jeito de arranjar 150 milhões de reais, que é o dinheiro necessário para comprar vacina para 1,5 milhão de habitantes de Porto Alegre. Então, é papo furado, é pura demagogia. Não, para começar, não precisa fazer isso aí, porque o próprio Bolsonaro, e aliás o ministro da Saúde ontem garantiu que vai entregar essa vacina para toda a população brasileira através do Sistema Único da Saúde, do SUS. O governador Eduardo Leite aqui já foi comunicado disso. O próprio secretário aqui da Saúde de Porto Alegre, Pablo Sturmer, teve também nesta terça-feira em Brasília e tomou conhecimento disso aí. Então, isso aí não precisa vir com essa conversa aí. Mas, enfim, onde é que está o imbróglio? O imbróglio está no seguinte, é que o ministro da Saúde, na segunda-feira, mandou um ofício para o Instituto Butantan de São Paulo, que pertence ao governo do estado de São Paulo, portanto, governado agora pelo Dória, mandou um ofício reservando 40 milhões de doses da vacina chinesa, da Sinovac. Quem vem com essa história da vacina chinesa é o Dória. Ele simplesmente passou por cima do próprio Ministério da Saúde, do governo federal, e se meteu de pata ganso ali, fechando acordo com essa ditadura comunista chinesa para adquirir vacinas da Sinovac, que é uma estatal chinesa, comunista. É ele que vem fazendo isso aí, vem estabelecendo esse confronto. E não é de agora que ele vem estabelecendo esse confronto. Durante todo esse processo da pandemia, o governador de São Paulo, João Dória, vem tentando confrontar o governo federal. Né? Vocês sabem disso aí. Isso vem desde o início da pandemia, 7 meses atrás, quando o governador de São Paulo
liderou, inclusive, governadores de outros estados e conseguiu convencer o Supremo Tribunal Federal de que a política estabelecida para combater o coronavírus caberia aos governadores. E foi o que aconteceu. Ao governo Bolsonaro sobrou a responsabilidade dada a ele pelo Supremo Tribunal Federal de prover de recursos financeiros e materiais os governos dos estados. E aos prefeitos fazer aquilo que os governadores mandavam. Então, começa por aí. Né? E também, durante toda essa pandemia, o governador João Dória e o presidente têm se estranhado aí, porque o presidente, por exemplo, tem sido contrário ao uso de máscara generalizado. Ele tem sido contrário ao lockdown, ao confinamento horizontal de todo mundo. E tem sido um defensor dos tratamentos profilático e precoce, à base, inclusive, do kit Covid, cuja base principal é a hidroxicloroquina. Contra tudo isso aí se levanta o Dória e praticamente todos os governadores, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um puxadinho do governador João Dória. Né? Faz tudo que o João Dória diz, ele faz aquilo. O João Dória acha que tem que estabelecer uma política só dos governadores para combate ao coronavírus. O governador aqui do Rio Grande do Sul bate palma, faz a mesma coisa. O João Dória chega lá e diz que tem que usar todo mundo máscara, o governador aqui do Eduardo Leite também. Tem que usar todo mundo máscara. O governador João Dória é contra o tratamento profilático, o tratamento precoce à base do kit Covid, o uso da hidroxicloroquina. O governador Leite também é a mesma coisa. Então, eles têm se estranhado desde o início. Olha, esse tipo de atropelo por parte da maioria dos governadores em relação ao governo Bolsonaro, esse confronto. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um advogado aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, tem um artigo dele publicado no meu blog polibbraga.com.br. É o Astor Wartschoff. O Astor Wartschoff, ele está usando um termo que já existe há muito tempo, claro, mas ele está usando aí de uma maneira assim, acho inédita agora, porque eu não tinha ouvido falar ainda nisso aí, que é o advento aí, nesse caso da pandemia, de um processo de biopolítica. Não é só política, é biopolítica. É o uso que os adversários do presidente Bolsonaro, mas também o Bolsonaro, estão fazendo o uso que eles estão fazendo politizando essa questão da pandemia. Então, é bom que vocês entendam que é por aí que se vai identificar quem é que está botando esse jabuti na árvore, né? É bom que vocês vejam isso. O Bolsonaro está recheado de razões. Eu já vou explicar para vocês por que razão o Bolsonaro está recheando de razões. De qualquer maneira, ele deixou claro nesta quarta-feira, que eu estou falando com vocês, dia 21 de outubro, deixou claro que o governo seu não vai comprar a vacina chinesa. Ou seja, ele desautorizou completamente o seu ministro da Saúde. E fê-lo por que aquilo, como dizia o Jânio Quadros. Né? Por que razão? Ontem mesmo, quando o ministro da Saúde anunciou que ia comprar 40 milhões de doses da vacina chinesa lá do Dória, o Dória foi já para a televisão para tripudiar para cima do presidente Bolsonaro, usando declarações do ministro da Saúde do Bolsonaro para atacar o Bolsonaro. Ele não parou de fazer isso até agora. A reação biopolítica do Bolsonaro, o Bolsonaro é um animal político, né? Foi imediata. Se isso custar a cabeça do general Pazuello, muito que bem, vai custar a cabeça do general Pazuello, mas ele está doente, né? Então vai ganhar tempo aí para repensar. Aliás, já nessa quarta-feira, o segundo homem na hierarquia do Ministério da Saúde disse que aquelas declarações que o Pazuello deu ontem, terça-feira, dia 20, não são bem assim, que não é certo que o governo vai comprar essa vacina chinesa. Recuou bastante, mas é certo que ele disse sim. Eu ouvi todo o pronunciamento do ministro da Saúde e ele disse isso aí sim. Aliás, eu até publiquei aqui no meu blog polibibraga.com.br o texto do ofício que o Pazuello assinou na segunda-feira, endereçado ao Instituto Butantan, encomendando essas 40 milhões de doses. Né?
Bom, eu acho o seguinte, senhores, é só ver quem é que está comemorando. Hoje, nessa quarta-feira, dia 21 de outubro, quem é que está comemorando essa bronca toda aí, as declarações? O Dória está defendendo o Pazuello, vejam só. Quer dizer, o inimigo figadal do presidente da República está defendendo o ministro da Saúde. Quer dizer, não é a primeira vez que ele faz isso aí. Não é a primeira vez que opositores do presidente Bolsonaro tentam jogar o ministro da Saúde contra ele. Não é? O Mandetta foi a mesma coisa. De modo que eu acho que por aí vai ser difícil, inclusive, o ministro Pazuello sobreviver, mas tudo é possível, né? Então, mas até as pedras da rua sabe que o presidente Bolsonaro não se entende com o governador João Dória. Aí. Alguém pode me perguntar, mas isso é uma questão pessoal. Não é pessoal, não, é política. Até as pedras da rua sabe, você devia saber também, mas se não sabe, fique sabendo. O João Dória é o principal candidato que vai se opor ao presidente Bolsonaro nas próximas eleições. E as próximas eleições já começaram. Já começaram. Já começou no mesmo dia em que os novos governadores foram eleitos, em que o Dória, inclusive, que foi eleito graças ao apoio do Bolsonaro, virou as costas e traiu o Bolsonaro. Então já vem desde aquela época. Então, esses confrontos aí na administração da própria política sanitária em relação ao vírus chinês, esses confrontos todos aí, quem é que vai mandar na política, quem é de sanitária para combate ao coronavírus, vale a pena ou não vale a pena o tratamento profilático precoce, o uso da hidroxicloroquina é viável ou não é viável, o lockdown deve ou não deve ser estabelecido, todas essas questões aí são questões, as questões de fundo são de biopolítica, né? Então, senhores, e se inscreve, claro, dentro desse contexto aí, esse acordo do governador Dória com o governo comunista chinês para comprar vacina contra o coronavírus, inclusive com o compromisso de produzir essa vacina depois aqui no Instituto Butantan. Por que o Dória está fazendo isso aí? Para estabelecer um elemento de desgaste diante do governo Bolsonaro, que já tinha, antes do próprio Dória, estabelecido um acordo aí com a AstraZeneca para produzir, importar e depois produzir pelo Fiocruz aqui a vacina Oxford. Né? Esse é um novo capítulo dessa história. De qualquer maneira, ficou claro o seguinte: o presidente Bolsonaro não vai botar azeitona nessa empada do governador João Dória. Vai ficar, de novo, vai ficar falando sozinho. Mas ele não desiste. Ele não é o único que está muito contente com essa nova crise política que está se estabelecendo, inclusive aí, com esse desgaste do ministro da Saúde, o Pazuello. Que mesmo em Porto Alegre, a RBS, por exemplo, que é um puxadinho da Globo, que faz o jogo, inclusive, do João Dória, hoje os meus principais jornalistas estão batendo palma. Essa questão da vacina se coloca acima das ideologias e acima da política. Poderia ser até assim. É uma questão técnica. Poderia até ser assim. E poderia ser assim se o governo Bolsonaro já não tivesse encomendado, e comprado e pago 2 bilhões de reais por todas as vacinas necessárias para imunizar o povo brasileiro. Ou seja, o que o governador Dória fez em relação à compra e produção da vacina chinesa, o que ele fez é apenas uma intromissão, mais uma, indébita nas prerrogativas próprias do governo federal e do presidente Bolsonaro, porque ao fim e ao cabo, quem ia ter que pagar essa conta mesmo seria o Sistema Único de Saúde, que é quem vai distribuir toda essa vacina aí para o conjunto do povo brasileiro. Por fim, eu queria apenas fazer uma última colocação aqui para vocês, para mostrar de que modo o Bolsonaro está recheado de razão, quando ele diz que não vai comprar a vacina chinesa. Eu quero lembrar para vocês que o vírus chinês, que é como eu chamo esse Covid-19, que a mídia toda bota Covid-19, o coronavírus, para mim isso ali é vírus chinês. Né? Então, quem inventou o vírus chinês foram os chineses. Eles que começaram com essa história lá nos laboratórios de Wuhan. Eles que começaram com isso aí. Eles tomaram conhecimento disso aí, desse vírus, muito antes de todo o restante dos países.
e mantiveram-se caladinhos lá. Se é que eles mesmos não produziram esse vírus lá de propósito para poder contaminar o restante do mundo. Mas digamos que não tenham feito isso. Mas ficaram sabendo, muito antes que esse vírus já estava atingindo a população de Wuhan. E levaram semanas para comunicar para a Organização Mundial da Saúde e para o restante dos países o que estava acontecendo lá. Então, eles são os responsáveis diretos, primários, por esse vírus que eles mesmos disseminaram pelo mundo afora. Quer dizer, agora, essa gente, esses comunistas chineses, que inundaram o mundo todo, infectaram o mundo todo com o vírus chinês, eles mesmos que infectaram o mundo com a doença, de propósito, eles agora querem faturar em cima disso, produzindo a vacina que vai curar a humanidade do vírus chinês. E o João Dória se presta a esse papel aí, simplesmente porque o João Dória está interessado em confrontar, e outros governadores também, como aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, né, que hoje tem uma declaração de cima do muro, né? Tem que ver a parte técnica, claro que tem que ver a parte técnica. É óbvio que é isso aí. Mas é mais uma vez que esses políticos lesa-pátrias, traidores do Bolsonaro, tentam desgastá-lo. Né? Mas não vão levar, porque toda a população brasileira já sabe que quem inventou essa história do vírus chinês foram os chineses, os comunistas chineses. E quem vem com essa história agora de produzir e vender a vacina para acabar com esse vírus que eles mesmos criaram foram os chineses. Pois, bem, quem pariu Mateus, que o embale. Vocês não acham?